Fátima, Wagner, obrigada pela confiança que vocês estão tendo, né? De me permitir ter, pelo menos alguns instantes, com o grupo, falando de um tema tão difícil, que é sobre vocação. Se vocês quiserem, vocês podem clicar em cima da minha imagem, porque a gente vai começar a falar sobre o assunto em si, e eu tenho algumas telas que eu vou compartilhar com vocês. Eu já trabalho já há 40 anos com a parte clínica da psicologia e com a parte de RH, a parte organizacional, eu trabalho 35 anos. Com orientação vocacional, eu já estou atuando há 35 anos, e é um tema que me desperta um interesse muito grande em falar com os jovens, né? Todo mundo está vendo a tela agora? A gente está com o chat aberto, vocês podem conversar com eles. Tá ok, né? E esse tema, ele, para mim, remete a uma das partes mais difíceis nessa fase que vocês estão passando. Então, vocação vem do latim, que é a palavra vocare, que é muito legal, né? Você pensar que é assim, uma entrega que você faz, ou é uma tendência a alguma coisa que você tem, então te remete a algo muito meio que poético. E quando, na verdade, é muito mais racional do que esse mundo de tendências a. E aqui me proponho a estar discutindo com vocês como lidar esse processo de escolha de uma maneira bem racional, tá ok? Esse desenho que tem aqui na tela, tá? Ele me inspira muito ao seguinte: eu entendo que hoje eu tenho que falar com vocês de como descobrir o caminho que eu faço para chegar aqui nesse resultado final, primeira coisa. Segunda coisa, né, que obstáculos que eu vou ter aqui na minha frente e que lugar desse caminho eu me encontro. Então, o que eu vejo, o pessoal que pode estar no terceiro colegial, ele está praticamente aqui, ele tem que estar num processo de decisão. O pessoal do primeiro colegial ainda se encontra nessa fase de pensar, repensar, tudo mais. A primeira coisa que eu deixo bem aberto é: não tem a escolha errada ou a escolha certa. Tem o preço que a gente paga pela escolha, tá? Vocês vão entender isso a que eu me refiro. Eu gosto muito dessa palavra, que é propósito. O que é o propósito, né? É aquilo que dá sentido para a minha vida. Então, na verdade, quem é mais, gosta de uma coisa mais, quando a gente fala em propósito, a gente está falando, as pessoas acham que a gente está falando de alguma coisa que tem a ver com um lado meio que felicidade só, né? Não é só felicidade que é propósito. O que é propósito é a finalidade que eu dou para algum tipo de papel que eu tenho na minha jornada de vida. Então, eu tenho vários papéis. Eu tenho o papel de ser filho, eu tenho um papel que é de ser estudante, eu tenho um papel de ser irmão, eu tenho vários papéis e eu tenho que fazer a escolha de qual desses papéis que eu estou me referindo. Hoje aqui, eu estou falando com vocês no papel profissional. Como filho, eu posso ter um propósito, ter a pessoa, o filho mais carinhoso, então eu me preocupo todo dia de ter um gesto de carinho em casa com meus pais. Como irmão, eu tenho um propósito, eu sou irmão mais velho, por exemplo, então eu quero que o meu irmão mais novo veja que eu gosto de esporte e ele vai seguir meu caminho. Esse é meu propósito como irmão. Como estudante, qual o propósito que eu tenho? O que faz brilhar meu olho, tá? Então, por exemplo, é passar de ano. Para outras pessoas, faz brilhar o olho estudar. Como namorado, como namorada, eu posso ter um propósito que eu digo que é o de, por exemplo, ser monogâmico. Então, eu vou definir que, enquanto eu estiver namorando com tal pessoa,
eu não vou ficar com mais ninguém. Então, eu tenho uma relação monogâmica só com uma pessoa de cada vez. E dentro do papel profissional, qual é o propósito que eu tenho? Aqui, eu me refiro como felicidade máxima dentro de um personagem, a gente chama de persona, né? Em psicologia a gente usa muito esse termo, né? Dentro da persona profissional. Quando eu falei lá no começo que não tem a escolha certa ou a escolha errada, aqui eu refiro. Quando eu faço uma escolha que eu vejo que no meio do caminho não deu certo, então alguns cases que eu vou falar para vocês, primeiro, todos são reais, nenhum é maximizado e nenhum é distorcido. Então, eu atendi uma pessoa que estava no 3º ano de medicina. Veio me procurar para fazer orientação vocacional, fizemos todos os trabalhos, que consiste em teste, muita leitura, muita análise crítica de conteúdo programático de faculdade, entrevistas, reflexões, e ele descobriu que ele ia fazer engenharia mecatrônica. Então, nós estamos falando de 3º ano de medicina, caminhando para uma engenharia mecatrônica. Segui esse rapaz de que ele se formou, e é interessante, né? Vocês não têm nem ideia para onde ele foi parar. Ele foi trabalhar com a construção de equipamentos que se utilizam dentro de hospital. Então, na verdade, ele tinha a ideia da área da saúde, mas o que era mais fácil para ele eram todos os raciocínios e os pensamentos da área de exatas. Então, se a gente for analisar a primeira parte, ele perdeu 2 anos e meio da faculdade de medicina no início. Primeiro, um curso caríssimo. Segundo, ele aprendeu alguma coisa? Sim, porque ele veio fazer um trabalho de orientação vocacional, porque ele poderia correr o risco de fazer uma segunda escolha totalmente inadequada. Eu já atendi pessoas que saíram de 4 cursos, até achar no 5º curso aquilo que gostaria de fazer realmente, tá? Mas o mais importante é o seguinte, né? Não é a perda financeira, porque não importa qual o nível social da família. Tem uma perda que é impagável, que se chama tempo. O tempo não é uma variável, porque o tempo ele não varia, ele é um indicador. Então, o quanto demora um dia para mim, demora um dia para todo mundo. Aqueles 2 anos e meio, ele não recuperou nunca mais na vida dele. Então, isso é uma das coisas que eu falo, que é o preço a pagar, que me preocupa nessas escolhas vocacionais. De onde vem esse meu propósito, né? Me faz brilhar o olho profissionalmente a medicina, me faz brilhar o olho profissionalmente engenharia de produção ou só uma engenharia? Vocês estão numa fase terrível para fazer escolha, porque as opções elas viram assim exponencial, né? Elas não duplicam nem triplicam, é exponencial. Cada curso e cada profissão nova permite assim a exploração de um segmento novo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, e eu sei que o Wagner pediu para vocês terem material aí do lado, né? É entender esse conceito de valores. O que quer dizer esses conceitos de valores que tem aqui embaixo? Valor é aquilo que o pessoal fala, pode, não pode, deve ou não deve. A gente nasce com esse princípio de valores totalmente em branco. Então, eu não tenho valor nenhum, estou com 1 ano e meio de idade, pai e mãe começam o seguinte, né? Olha, passou um moço que trabalha aqui no prédio, fala oi para ele. 1 ano e meio de idade, hein? Tá? Passou na portaria, cumprimentou o porteiro, chegou o avô em casa, falou oi pro teu avô, falou tchau pro teu avô. A que valor essa família está se remetendo? Ao valor da educação. Então, está ensinando a criança, a partir de pouca idade, comportamentos que vão ser úteis ou não para a vida dela. Tá ok? Essa criança, às vezes, sem questionar nada, até por volta de 13 a 15 anos de idade. E aí esse valor está colocado como se fosse um post-it. Nessa fase de 13 a 15, ele fala assim, caracas, os professores falam que eu sou educada, né? A família do meu namorado fala assim, nossa, você arrumou uma namorada que é educada. Meus amigos falam,
caramba, Zé, você passou, cumprimentou o cara que é o segurança da lanchonete, e eu decido que ser vista como educada é uma coisa que é interessante para mim. Aquele valor que meus pais colaram em mim com post-it, eu pego e colo em mim com super bonder. Eu viro uma pessoa educada. E é interessante que na minha consultoria a gente faz seleção também, né? E as minhas estagiárias estão treinadas a observar tudo no candidato, desde o momento que ele fala no telefone com a gente, como ele escreve no WhatsApp e como ele escreve no e-mail. E a gente já vai tendo, assim, comportamentos onde a gente já vai classificando o grau de cortesia, de educação que essa pessoa tá, ok? E aí eu tenho aquele outro caso também, que dentro do conjunto de valores, a criança foi treinada, né, a menina, tá? Foi treinada o seguinte, olha, você vai sempre ter nota 9, 8. Essa menina vem tendo notas 9 ou 8 a vida toda. Quando chega com 12, 15 anos de idade, ela questiona o seguinte, caramba, por que eu tenho que ter uma nota tão alta, quando para mim o importante é passar de ano? Então, para ela, como propósito de vida de estudante, não é mais ter nota 8, 9 ou 10, mas sim o propósito é passar de ano. Ela pega aquele valor anterior que os pais imputaram nela, tira aquele post-it e põe um outro post-it. Eu quero estudar para não repetir. E ela não vincula a nota, ela vincula o processo de passagem de ano. Esses valores, gente, que criam motivos para que a gente tenha uma ação, daí que haverá motivação. Se eu não sei o que, na verdade, me motiva, eu não vou saber como eu vou conduzir o meu propósito de vida. Então, nessa faixa etária que vocês estão, o autoconhecimento é essencial, porque é ele que vai ser um pouco o divisor de águas para onde vocês vão caminhar nessa carreira, nessa trilha profissional de vocês, tá ok? Então, se vocês estão aí com alguma coisa para anotar, né, já escreve aí do lado qual o valor que para vocês é essencial, pensando hoje, para essa trilha de carreira, que é este valor que vai me motivar para chegar lá na frente e vencer aqueles obstáculos. Temos também uma forma de pensar nesses valores. Existe um autor chamado Maslow. Gente, se eu falei para vocês que eu já estou trabalhando há 40 anos na clínica, senão eu estou velha pra caramba, vocês concordam? O Maslow, ele é muito mais velho do que eu. É uma teoria muito antiga que a gente tem, e é uma das teorias mais atuais que a gente pode trabalhar quando fala em motivação. Eu tenho pessoas que são motivadas por essas necessidades fisiológicas. Comer, beber, dormir, fazer sexo, não ficar doente, não ter ninguém doente em casa ou na família. Como a gente está passando por uma fase de grande preocupação com saúde, então muitas pessoas estão só motivadas a se cuidar e elas deixam os outros valores de lado, tá ok? Eu tenho uma segunda categoria de valores, que é a necessidade de segurança, o que eu quero ter na minha vida. E esse ter, gente, é amplo o máximo possível. Desde eu quero ter um segundo grau, eu quero ter uma bicicleta, eu quero ter uma casa para morar, ou eu quero ter só um lugar para morar, não importa o que é, e eu passo me motivando a atingir esses meus objetivos do ter. O chat está aberto, dá alguma dúvida, vai escrevendo para mim, que eu vou respondendo aqui no meio, a gente está batendo papo, tá ok? Não é aula nem nada, é só um bate-papo que a gente está tendo aqui. Quando a pessoa já passou pela necessidade do ter, ela entra na necessidade do pertencer. A que grupo eu pertenço? Então, é o seguinte, eu quero ter o segundo grau completo. Na hora que eu me sinto já motivada para o segundo grau, eu já estou olhando a necessidade de cima. Mas eu futuramente quero pertencer ao grupo que tem MBA. Caracas, de onde você tirou essa ideia?
tá? É porque eu tenho meu irmão que está procurando estágio, está procurando emprego, e ele é reprovado porque todo mundo fala em qual MBA você está. Então, eu já percebo que eu me motivo a me formar no segundo grau, mas eu já entendi que se eu continuar com essa trilha acadêmica, de lá para frente, eu vou precisar pertencer ao grupo de quem tem MBA. E eu vou aumentando minha motivação. Chego, tenho MBA, entro no emprego, começo a pertencer ao grupo do status. Esse status não é uma coisa negativa que a gente fala. A gente quer um status, eu quero ver que cargo que eu vou ocupar, até me sentir autorrealizado. Então, aqui, pessoal, é a pirâmide de motivação. Pelo que vocês estão entendendo, fica claro que você tem que fazer essa pirâmide rodar. Essa pirâmide, ela tem que rodar. Então, ela tem que estar sempre em movimento. Aí tem gente me perguntando, e se você não tem autoconhecimento, né? Para entender isso, né? Beatriz, eu vou fazer a palestra, eu falo sobre como desenvolver o autoconhecimento, tá certo? E como que eu faço para não chegar no topo da pirâmide, tá? Eu tenho que chegar no topo da pirâmide por papéis, tá ok, Pedro? Ou eu posso chegar no topo da pirâmide para minha vida. Então, é óbvio, né, que eu já estou no topo da pirâmide para minha vida, né, porque com a idade que eu tenho que estar pensando lá o que me autorrealiza. Então, eu coloquei, com o passar do tempo, aquelas esferas de baixo, elas são mutantes. Então, cada época da minha vida, eu tinha uma esfera a que grupo eu queria pertencer, qual era o status que eu queria ter. Mas eu defini para mim que a autorrealização é a minha felicidade. Eu defini isso mais ou menos quando eu estava no primeiro ano da faculdade de psicologia. Aí eu decidi que tudo que eu faço na minha vida tem que ter um componente de felicidade, porque senão não está no escopo de coisas que eu quero desenvolver, tá? E esse aspecto de felicidade, ele é bem amplo, não é uma felicidade poética, quero fazer coisas que me tragam bem-estar. Só que tem um detalhe, seríssimo, tá? Pago altíssimos preços por essa escolha de ser feliz, né? Então, por exemplo, a minha escolha vocacional foi para a psicologia. Vocês sabem que psicologia não é uma profissão que dá um alto rendimento financeiro no Brasil, porque não é nenhuma profissão que é a mais procurada, que é a mais elitizada. Eu consigo ter o padrão de vida que tenho e sempre ganhei dinheiro só trabalhando com psicologia. Desde o meio do ano, desde quando eu me formei, né? A partir do meio do ano eu já comecei meus estágios. Então, eu nunca preciso ser caixa no banco durante o dia e atender um cliente à noite, tá? Porque se eu estou 8 horas por dia sendo caixa de banco, a minha profissão é caixa de banco. A minha profissão secundária seria ser psicóloga. Então, o ideal é que você chegue sempre ao topo com autorrealização, dependendo do que você acredita que é a autorrealização, tá ok? Caminhando um pouco mais dentro do contexto que eu quero passar para vocês, quando a gente está falando dessa motivação, eu tenho que pensar o seguinte, aí que está chegando aqui o que alguém me perguntou aqui, sobre a autoconsciência. Eu tenho esses 3 termos. Ter autoconsciência é entender o que eu sinto. Não dá para ficar usando o meu tempo todo, usando o tempo para outras atividades, sem focar dentro de mim o que é que eu estou sentindo. O pessoal do ano do colégio tem que desenvolver essas 3 características o mais rápido possível. Eu tenho que entender o que sinto e tenho que saber lidar com isso que eu estou sentindo. A gente vai fazer um exercício para frente que tem a ver com isso. E aí, depois, me tornar automotivado, que é o quê? Eu tenho que saber que vai me agregar
pegar alguma coisa na vida. Então, voltando para o meu exemplo. Psicologia me traz felicidade, me traz dinheiro, sim, para ter um bom padrão de vida, tá? Quando eu fiz a opção, eu queria entender o que eu estava sentindo com a psicologia, era o prazer enorme no processo de auxiliar o outro. Só que aí tinham N opções, fisioterapia, terapia ocupacional, assistente social, enfermagem, psicologia. E aí eu tinha que lidar com cada coisa que eu vinha sentindo. Na que eu utilizo esses 3 recursos, eu falo que eu estou fazendo uso da inteligência emocional. A diferença, estão me perguntando, qual a diferença de missão e vocação, né? Missão é quando eu defino na minha vida, tá? Qual é a marca registrada que eu vou ter. Vocação é quando eu olho para os meus conhecimentos, as minhas habilidades, minhas atitudes e os meus valores e reúno todas essas características e vejo o seguinte, isso tudo contempla tal atividade para a minha vida. Então, missão é a marca que eu quero ter. A vocação é a união dos conhecimentos, habilidades, atitudes e os valores que a pessoa na vida. São 2 coisas diferentes. Se vocês estão querendo repensar isso agora, repensem primeiro vocação, para depois pensar em missão. Então, a minha vocação acabou caindo para trabalhar com pessoas, auxiliar pessoas, e a minha missão de vida é ter um diferencial nesse auxiliar as pessoas, tá? Esse diferencial, o que que é? Eu tenho, por exemplo, eu sou do Conselho Regional de Psicologia, então eu trabalho só com aquilo que o Conselho de Psicologia me autoriza, então eu não trabalho com nenhuma ferramenta que não seja científica. Por mais tentada que eu fico, eu não caio nunca em autoajuda. Tudo que eu estou falando aqui para vocês tem uma fundamentação científica, então a minha missão é trazer a psicologia trabalhando como ciência, tá? Então tudo é comprovado cientificamente. Cria a tua vocação, depois a palestra vai dar para vocês criarem, e depois vocês podem criar a missão de vocês. Só que a missão de vocês, o ideal, é criar por tempos, por épocas. Eu acho que fica fazendo muito mais sentido o exercício feito fora, tá ok? E aí eu tenho que pensar no seguinte, começa aqui aquele exercício que eu acho que é fundamental nessa palestra que eu estou ministrando para vocês. Tem uma pergunta aqui, se vale a pena insistir num curso que é muito concorrido, tá? Se você, nesse exercício que a gente vai fazer aqui, e chegar no final, o curso que você escolhe é o mais concorrido, tá? Entra naquele conjunto de valores do Maslow, né? Que preço que você quer pagar? No final, Melissa, se vai passar essa tela e a próxima, tá? Se você continuar com essa dúvida, volta a me perguntar, porque eu acho que as 2 telas te ajudam a responder isso, o que vale a pena ou não. Povo que está me assistindo, por favor, eu quero trabalhar com vocês de uma forma que vocês enxerguem no seu eu real, tá? Não tem resposta errada ou resposta certa. Fica vendo pelo teu ideal. É assim, é como você pensa hoje, junho de 2020, ok? Primeira pergunta. Qual é o estilo de vida que você tem como propósito para seu futuro? Cara, eu me vejo... Põe lá, pelo menos 3 coisas que você quer para o teu estilo de vida do futuro. Não é o estilo de vida que você tem hoje. Estou dando um tempo para vocês escreverem. Tem pergunta aqui, né? Como saber lidar com os sentimentos, né? Vamos devagar, que a gente vai um pouquinho dessa parte como lidar com os sentimentos, né? Para quem me perguntou, eu sou uma psicóloga um pouco diferente, né? Eu trabalho muito no racional, porque aí vem o reflexo para o emocional. Vocês vão entender por quê. Segunda questão, quanto deve custar esse perfil de vida? Se eu estou falando custar, pessoal, eu estou falando financeiro. Então, eu estou falando
necessidade de segurança do Maslow. Ter. Esse ter, eu quero que vocês transfiram em custar. Aí já tem gente assim, gente, essa psicóloga é doida, né? Se eu nem sei quanto que gasto nada agora, como que eu vou saber quanto que eu vou gastar nesse estilo de vida que eu coloquei que eu quero? Exercício para fazer em casa com os pais. Senta com os teus pais até domingo e pergunta para eles, fala que vocês assistiram uma palestra e que a psicóloga perguntou uma coisa que vocês não sabiam responder. Quanto custa na tua casa hoje o estilo de vida que vocês têm por mês? Se os pais de vocês forem bons administradores financeiros, eles devem ter um Excel que está marcado lá quanto gasta de comida, quanto gasta de convênio, quanto gasta de escola, quanto some, quanto gasta de lazer de fim de semana. Tem lá quanto custa o mês da tua família. Se seus pais não estão tão acostumados a ter essa estrutura financeira, que eu recomendo que toda a família tenha, né? Bate um papo com eles, né? Mais ou menos quanto gasta. E aí compara. Se o teu perfil de vida que você escolheu é acima do que eles estão, que você vive com os seus pais, então faz uma projeção. Então, é o seguinte, estilo de vida hoje Apple lançou um iPhone diferente. Nossa, eu preciso ter alguma coisa mais moderna, tá? Eu gosto de roupa de marca. Eu não saio para ir para qualquer lanchonete. Eu tenho uma certa exigência. Teu estilo de vida daí para cima, você pega o valor que teus pais gastam hoje e coloca num valor duplicado ou triplicado. Não, eu penso o contrário. Eu tenho um belo padrão de vida, mas não é isso que eu quero continuar tendo. Então, coloca lá no exercício um valor um pouco menor dentro do que você põe como projeção, de quanto custa. E aí vem a terceira parte do exercício. A quais grupos você quer pertencer? Tá? Esses grupos, eu já estou respondendo aquela pergunta, né? Se eu gosto de um curso que é altamente concorrido, eu devo me arriscar nesse curso? Se você quer pertencer a este grupo, caracas, você tem que tentar arriscar. Porque você precisa começar a ter respostas, uma das que você tem. Agora, 2 pés no chão. Vou dar um exemplo aqui, que é o mais fácil para vocês me acompanharem. Quero fazer medicina, não quero fazer cursinho e estar no primeiro ano de vestibular. Se você tiver essa competência toda de conhecimento e de estrutura psicológica para passar toda essa pressão, você pode estar colocando que você quer para esse grupo, que não faz cursinho e que vai entrar no primeiro vestibular que você fizer. Aí depende da parte que a gente vai fazer agora do exercício. Então, a que grupo vocês querem pertencer? Estou achando que vocês vêm escrevendo para fazer sentido esse nosso encontro, tá ok? Aqui atrás, olha aqui, realidade. Aqui, o que é o teu ideal? Para o pessoal que está mandando perguntas sobre emoção. Essa pergunta é bárbara, né? O que você faria, profissão? Que profissão que você teria se você não precisasse ganhar dinheiro? Acho que isso nunca ninguém perguntou para vocês, né? É uma profissão que você ama de paixão, tá? O que você gosta, você gostou de fazer. A gente já está falando de interesses profissionais, que é o gostar. Põe aí 1, 2, 3 profissões. Agora, vamos puxar um pouquinho a pergunta para o uso da razão. Por que eu gostaria de isso? Então, por exemplo, eu coloquei astronauta. Por que eu gostaria de ser astronauta? Gente, porque viaja lá para longe. Tá bom, serve um pouco essa resposta, tá? A pergunta do porquê do porquê. Por que só essa resposta? É uma resposta que ainda não me traz muita informação. Eu estou pensando nos teus interesses. Então, eu posso aprofundar um pouco mais. Por que eu gosto de viajar para tão longe? Gente, porque eu sou muito
curiosa, opa, essa resposta já me agrada um pouco mais. Eu sou muito curiosa e eu gosto de ver coisas totalmente diferentes. Vocês já estão criando um funil de interesses que podem ter a ver com vocação de vocês. Tá ok? Segunda pergunta. O que você faz bem? Percebam que eu não tenho verbo achar. O que você acha que você faz bem? Eu não quero essa resposta. Eu quero o que você faz bem e que os outros que você faz bem. Então, que habilidades que vocês têm, que conhecimentos que vocês têm, que atitudes vocês têm. Então, alguém vira para mim e fala o seguinte: nossa senhora, como você trabalha bem com número? Trabalhar com número é uma atividade do cérebro que é para trabalhar com raciocínio lógico-numérico, tá? E se eu faço bem, a nota que eu tiro é uma nota alta. Em casa, o pessoal reconhece e fala assim, nossa, você estuda tão pouco matemática e você vai super bem, né? Então, isso é uma habilidade que eu tenho. Que conhecimento eu tenho? Gente, entendo de química como ninguém, porque eu sei que tiro nota boa e os professores reconhecem, tá? E que atitudes você tem? Então, as pessoas falam, nossa, você sabe trabalhar bem em grupo, né? Caramba, como você é criativo, que iniciativa que você tem? Isso tudo é relacionado à parte de personalidade, de comportamento. Habilidade está relacionado ao fazer. E conhecimento é o conhecimento que você vem adquirindo, tá ok? E estou montando o meu mapa, vai começar a ter um certo sentido. Outra pergunta cabeluda, né? Então, o que eu queria fazer, se não precisasse ganhar dinheiro, no que eu sou bom, em habilidade, sei fazer bem, no que eu conheço e no jeito de ser. Quem me pagaria para fazer isso? Quem me daria dinheiro? Porque eu sou bom em número. Quem me daria dinheiro pelo conhecimento de química que eu tenho? Quem me daria dinheiro pelas características e personalidade que eu tenho? Então, eu posso parar para pensar que eu tenho que ganhar dinheiro com número, eu estou falando de engenharias. Ganhar dinheiro com todo o conhecimento de química que eu estou falando, eu estou falando de trabalhar com N laboratórios mundiais. Pessoal que fala que eu tenho muita. Você tem alta iniciativa e você sai fazendo tudo na frente do outro. Eu poderia estar trabalhando com projetos que. Então, aqui eu estou falando de engenharias, aqui eu estou falando de química, aqui eu estou falando de inovação. Quarto foco. O mundo está precisando disso ou vai precisar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? Qual o significado se o mundo está precisando disso, né? Então, eu estou olhando, não sei se vocês estão vendo, você está compondo um raciocínio com 2 pés no chão. Então, quem me perguntou, estou fazendo, devo concorrer para um curso que é muito, devo me inscrever para um curso muito concorrido? Você está montando as suas respostas junto comigo aqui, entende? Então, se você está falando de um curso concorrido, por exemplo, tem uns cursos modernos hoje, né, que eles criam jogos, são cursos reconhecidos para a criação de games, tá? O mundo está precisando disso? Sim ou não? Eu vou responder pelo que eu venho acompanhando no mercado. Se está ou não, eu não sei garantir. Se o mundo está usando isso, está usando. Então, é uma das profissões mais concorridas, mega bem remuneradas, mas a gente tem um problema nessa profissão. Para uma profissão ser reconhecida, ela precisa estar vinculada a um conselho regional, a um sindicato. Vocês acreditam que o jornalismo, ele ficou vários anos não sendo reconhecido, até se propor que jornalismo era uma profissão? Eu estou formada há 40 anos, né? A profissão de psicólogo só foi reconhecida há 36 anos. Quando eu estava para me formar, que a profissão de psicólogo foi reconhecida.
Eu estava correndo um risco enorme, porque 40 anos atrás, gente, 45 anos, né? Porque quando eu entrei na faculdade, ninguém falava em vocação, em teste, em orientação profissional, tá? Então, eu tenho que ver essas nuances também, em termos assim, aquilo que eu quero ser reconhecido, que o mercado está precisando, mas que eu quero garantir uma coisa que, a longo prazo, não adianta você pensar só a curto prazo. Então, aqui, quando eu estou fazendo esse exercício de médio e longo prazo, eu tenho que pensar nisso daqui. O que é que vai se esgotar rapidamente, profissão, o que a médio prazo ainda tem sustentação e a longo prazo, o que vai me garantir. Eu tenho uma meta de viver até 103 anos de idade, né? Óbvio que não vou trabalhar com isso tudo, com essa quantidade de horas que eu trabalho, mas eu sempre penso qual o padrão de vida que eu quero ter a longo prazo também. Essa técnica que nós fizemos aqui é a técnica de uma consciência da realidade para tomar uma decisão eficaz. As respostas que vocês escreveram aqui, vocês têm que lidar com o sentido da coerência, não do certo ou do errado, mas aquilo que tem coerência nas respostas que vocês vão. Por exemplo, eu tenho essas profissões em conta. Consultor de diversidades. É uma profissão que a pessoa entra na empresa para garantir que vai ter toda a diversidade possível no capital humano, na sua equipe de trabalho da empresa. Então, ele vai procurar pessoas com etnias diferentes, idade, sexo. Quem trabalha aqui? Aqui trabalha psicólogo, trabalha advogado, trabalha administrador de empresas. Gerente de facilities. É um cargo em que a pessoa é contratada só para cuidar de contrato de terceiros. O que são terceiros? Então, na escola de vocês, vocês têm a limpeza. A limpeza pode ser funcionários contratados pela escola de vocês, ou a escola contrata uma empresa terceirizada de limpeza. Então, essa profissão, gerente de facilities, vai cuidar de todos esses terceiros. Aqui eu posso ter engenheiros, eu posso ter também advogados, pessoa de serviço social, de assistente social. Gestor de inovação, vai cuidar de todo o ineditismo dentro da empresa. Aqui eu posso ter pessoas que estão fazendo trabalho de marketing, de design, de engenharia, mecatrônica também tem, e várias outras engenharias. Como que eu entendo e elenco tudo isto junto? A gente estava falando só de coisas que são de pensamentos, né? De ideias, que vocês têm que pôr um raciocínio lógico. Aqui eu estou falando do que acontece dentro do cérebro. Então, a imagiologia é a ressonância magnética que ajudou a gente a ver essas imagens. O cérebro é responsável por tudo que estou falando, eu estou tendo sinapses na área da oratória. Eu estou lendo, estou tendo sinapses na área da leitura. Meus neurônios lá estão funcionando. Para eu ter certeza que isso tudo funciona, a gente vai fazer esse exercício, e eu gostaria que você fizesse exatamente como está escrito aqui. Olha aqui no meio, tem um ponto preto. Move tua cabeça junto com o corpo para frente e para trás. Povo, não é para mexer a cabeça só. Vai com o tronco para frente e para trás, olhando no ponto preto. Vocês viram o que aconteceu? Vocês estão tendo sinapses na área da percepção. As rodas giram em sentido contrário. Olha do lado esquerdo para esse pontinho preto dentro da bandeira. Eu vou contar, não tira o olho do ponto preto, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha para espaço branco do lado direito. Vocês devem ter visto a do Brasil nas cores originais dela. Estamos fazendo sinapses na área da percepção. Aqui, cadê o rosto no meio desses grãos de feijão? Vamos lá, tem que achar, gente. Tem gente que ainda está pensando na roda, né? Que foi para frente e para trás, não rodou. Eu vou falar por que não rodou.
Quem não viu a bandeira colorida? Vou falar porque não viu. Cadê o rostinho? O rosto está aqui embaixo. Olha aqui. Eu tinha que achar esse rosto o mais rápido possível. Isso quer dizer que eu tenho um lado do cérebro super desenvolvido. Eu tirei a tela e mudei, você não achou o teu rosto, que tinha o rosto que estava aqui. Tem gente que estava achando o rosto no desenho todo. Todo mundo não percebe a mesma tela, a mesma ordem, o mesmo tempo. Por que reagimos diferente? Porque o cérebro, ele trabalha com essas redes neurais, gente. Coeficiente de inteligência não tem uma área única que fala que eu sou inteligente ou não. É a somatória dessas redes neurais que dá aquele resultado do teste de QI. Aqui no meu cérebro tem, junto à minha emoção, eu tenho sentido de ética, de moral, o que deve, o que não deve. Se eu ponho uma luz na pupila, eu vejo a pupila dilatar, eu sei que a pessoa está com emoção dentro do cérebro. Portanto, eu tenho uma abordagem qualitativa dentro do meu cérebro. Quais facilidades e dificuldades que eu tenho em cada área? Aquela pessoa que me perguntou como que eu promovo o meu autoconhecimento, vai somando todas essas informações que eu estou passando aqui. E mais outras informações, tá ok? Você tem que se conhecer e se perceber como você reage. Por que eu tiro tanta nota baixa em matemática? E eu estou querendo fazer um vestibular em engenharia. Isso quer dizer que eu tenho que ir da engenharia? Não. Está querendo dizer que aquele que tira a nota alta em matemática vai ter que estudar muito menos horas do que eu que estou tirando nota baixa em matemática, porque eu tenho que ativar o meu cérebro na área de exatas, porque tem aqui uma área que é só para pensar em número, para ele ter as percepções, ter as sinapses mais rapidamente. Quando eu faço aquele exercício da bandeira, do círculo e do grão de feijão junto, a gente de reações. Tem gente que eu passei pelas 3 telas e não percebeu nada, tá? Então, a área da percepção dessa pessoa está com uma abordagem qualitativa e quantitativa muito baixa. Ela tem que fazer mais exercícios para o cérebro dela. Aí que vem o ápice da nossa palestra. Muitas pessoas trabalham com essa imaturidade psicológica. O que é essa imaturidade psicológica? Eu vou dar um exemplo que é mais fácil para mim e para vocês entenderem. Alguém me oferece cigarro e eu não fumo. Aquele dia, eu estou vendo todo mundo fumar, eu falo assim, caracas, eu vou dar só umas tragadas para ver como é. Estímulo está aqui, vou lá e me gratifico, tá? E tem todas as possibilidades. Naquela hora, estou na escola, fumei escondido, estou na escola. Meu professor me chama para conversar, alguém me chama na secretaria. Caramba, eu estou cheirando a cigarro pra caramba. Eu estou usando, porque a rotina me fez mal. Parece que eu estou viajando. Eu estou falando de fumar um cigarro, hein? Passo um inferno porque fico frustrado, pensando que não devia ter fumado. Eu vou dar um outro exemplo que é bem fácil. Faço o regime, o brigadeiro está aqui. A minha mãe me deu brigadeiro. Lá como... Depois fico o dia todo reclamando porque comi, tá? Aqui que entra aquele lance da gratificação e frustração. Outra tela. Não existe idade biológica dessa maturidade. Eu atendo jovens de 12, 13 anos de idade com altíssima maturidade psicológica. E faço coaching com executivos que têm 50 anos de idade e que vivem aqui o tempo todo, se gratificando o tempo todo. Como funciona esse cigarro? Tenho cigarro, tenho vontade, sim, eu acho um barato, eu acho divertido, todo mundo fuma, mas eu analiso as consequências e nego. Não quero fumar. E passo um dia mega bom, porque eu estou vendo que o cara que fumou está cheirando a nicotina, está todo mundo saindo de perto dele, ele está passando mal, está todo mundo zoando com a cara dele. Mas tranquilo, me gratifiquei. Brigadeiro, falo não, 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 quero comer, mas nego. A hora que eu subo na balança, eu estou feliz. Tá ok? Eu quero voltar àquele gráfico. Quero fazer um curso
super concorrido. Não tenho vontade para estudar tudo isso. Me gratifico, não vou prestar aquele curso. Corre o risco, para quem me perguntou, de se frustrar lá na frente, porque depois você vê que vários cursos você entra naquilo que você gosta. Então, eu poderia estar nesse gráfico, sei que é difícil, sei que vou ter que estudar muito, sei que é concorrido. Não tenho vontade para tudo isso. Mas na hora que eu vejo que eu vou ganhar, então vale a pena passar uma fase frustrada e ter uma longa gratificação lá na frente. A hora que eu vejo essa tela, a hora que eu tenho esse gráfico, eu tenho certeza absoluta que eu estou sendo o quê? O piloto condutor das minhas escolhas vocacionais. Eu não estou sendo passageiro, né, de deixar que os outros vivenciar nesse processo de escolha. Eu estou sendo protagonista de tudo aquilo que for dar certo e de tudo aquilo que vai dar errado na minha vida. Eu não vou culpar ninguém pela falta de êxito nas minhas realizações. Para encerrar o nosso encontro, não adianta nada o conhecimento que eu tenho e tudo aquilo que eu sei fazer. Isso daqui é uma expressão matemática. O fato de eu somar conhecimento com o que eu tenho, que eu sei fazer facilmente, não me garante nada para o meu crescimento de vida. A base maior é a motivação. Porque se eu conheço muito e sei muito, conheço 10 e sei fazer 10. Eu tenho 20. Se minha motivação for 2, eu tenho um resultado 40. Eu posso ter menos conhecimento e fazer menos, mas a minha motivação é tão alta, que faz com que essa expressão dê um resultado muito maior do que o anterior. Não basta o que conheço e o que faço. Eu tenho que saber de motivação eu vou ter nessa minha escolha. Aí eu vou saber ser feliz. Eu vou saber ser realizado. Eu vou saber ser de encontro ao meu propósito de vida. Esta é a expressão que vocês têm que começar a parar para pensar. Nada vai ser fácil, nada vai ser tranquilo nesse mundo, né, que vocês estão entrando, que são das escolhas. Eu tenho aqui uma coisa, eu acredito piamente. Ninguém pode te persuadir a se modificar. Cada um de nós toma conta da porta de mudança, que é o que eu venho falando aqui na palestra. Essa porta de mudança só pode ser do lado de dentro de vocês. Nós não podemos abrir a porta de outra pessoa. A Fátima não vai abrir, Wagner vai abrir, Ômega não vai abrir, Rose não vai abrir. A porta, ela só pode ser aberta por dentro. Não tem argumento ou pressão emocional que te faça abrir a porta, tá? Esse autor, ele é autor de vários livros, ele é um grande consultor dos Estados Unidos e ele tem muito sucesso. Eu concordo piamente com o que ele fala. A porta só abre por lado de dentro. Que porta é essa? A motivação. Para quem tem dúvida, esse é o meu lema de vida desde os meus 15 anos de idade. Eu sou o resultado das escolhas que eu fiz. Então, se eu vivo da psicologia e se eu tenho um bom padrão de vida como psicóloga num país em que é pouco reconhecido, é porque, com certeza absoluta, eu vi muito pouca televisão na vida, né? Porque não dava tempo, eu tinha que estudar muito. Eu continuo atendendo até hoje, mas eu também começo a olhar minha qualidade de vida. Não começo às 6 da manhã e não vou até às 9 da noite. Eu tenho alguns horários mais picados. Nessa fase que a gente está passando de reclusão, eu estou atendendo de graça todas as pessoas que me procuram, estou divulgando em todas as mídias, depois eu vejo se o Wagner me permite divulgar. Estou atendendo coaching como cortesia, orientação vocacional,
estou atendendo pessoas que estão sendo operadas com Covid e assim por diante, tudo mais, né? Agora, faz sentido para vocês quando eu falo que na minha pirâmide de Maslow, autorrealização é felicidade? O dia que eu deixar de ser feliz atendendo pessoas, eu vou ter que mudar meu propósito de vida. Agora, não foi fácil chegar aonde eu cheguei. Ter uma formação, ter 2 pós-graduações, ser especialista em mais ou menos 5 áreas, né? Agora, tem uma coisa bárbara que eu aprendi na minha casa, né? Que estudar ia me levar num patamar diferente, que era o patamar que eu queria ter um patamar diferente, porque eu, como no papel de filha, eu tinha um conceito muito nobre dentro de mim. Eu sabia que um dia teria que cuidar de pai e de mãe. A gente vai invertendo essas personas na vida da gente, né? Minhas escolhas estão sendo boas até agora. Pessoal, eu liberei a entrada de vocês agora, quem quiser entrar com a imagem, eu tirei as telas, para a gente agora começar a conversar e saber as perguntas que vocês estavam me fazendo. Então, eu estou